Opa, eu sou o Mob e deu pra notar que já faz um bom tempo que eu passei por um bloqueio criativo daqueles. Papo de ficar sem postar vídeo durante umas boas semanas. Mas esse vídeo prova como uma boa pesquisa pode te levar a lugares no mínimo estranhos. Pois é. No vídeo de hoje vamos falar sobre Dexter, o Experimento 002, um análogo de horror criado pelo canal Expo Gold, que genialmente pegou o mesmo embalo do Dr. Noir de falar sobre criaturas bizarras, apresentando designs incríveis e uma história que é, magnifique. E tudo isso nos leva ao primeiro episódio da série, Dexter, o Experimento 002. Uma entidade antropomórfica de aparência grotesca que é observada de outra dimensão por um espelho criado por uma empresa que captura entidades. E que de todas capturadas até agora, essa em específico esconde algo bizarro e insano. Então vem comigo e bora analisar esse caso. A história começa com aquela clássica introdução de uma organização governamental, a SICA. Essa organização tem como objetivo praticar uma série de estudos científicos relacionados a seres e coisas extradimensionais. É basicamente como se, de alguma forma, eles criassem um acesso visual às backrooms e periodicamente estudassem essas dimensões. E se você pensou que isso é uma péssima ideia, pior ainda mais quando vemos que o slogan da organização é literalmente ciência acima de qualquer coisa. Dá pra ver mais ou menos onde isso vai dar. E o primeiro vídeo já introduz de cara a primeira criatura. Esse é o Dexter, o Experimento 002, uma mistura de doguinho com o Slenderman que está sendo interrogado por essa organização. A entrevista acontece em uma sala onde os residentes são os funcionários dessa organização e, através de um espelho, a criatura que eles encontraram durante essas séries de estudos. Os funcionários que estão presenciando tudo isso começam a comunicar com Dexter. Eles perguntam se ele sente dor, mas assim que ele tenta responder, o áudio da câmera falha. Eles perguntam se ele sente fome, e novamente, o áudio falha. Mesmo respondendo a maioria das perguntas, a entrevista com a criatura é bem confusa. Mas a conclusão inicial desse experimento é que o Dexter não apresenta nenhum tipo de comportamento hostil. Ele só é bizarro e meio inquietante. Porém, existe uma regra universal para o que essa organização está fazendo. Nunca mexa com o desconhecido. Principalmente quando ele vem de outra dimensão. Segundos depois, uma tela aparece. Não é muito difícil identificar que se trata de um código Morse. Ele diz que a criatura fugiu e que a empresa precisa urgentemente de ajuda. Mas aí é que tá. Ajuda de quem? De acordo com o vídeo, ao que parece, a instalação onde está sendo feita esses testes bizarros se passa em um local selado. Um tipo de laboratório escondido onde fica longe de qualquer tipo de civilização. O Dexter fugiu da dimensão. Mas se tu parar pra pensar, ele não tá totalmente livre. E a sua repentina mudança de comportamento soa bastante estranha quando você analisa a partir desse contexto. A minha visão sobre tudo isso é que, na verdade, a criatura desde o início já possuía uma natureza hostil. Talvez ele tenha percebido que começar uma matança logo de cara não o levaria para a liberdade. O Dexter, em nenhum momento, parecia preso no espelho. Ele só estava esperando o momento certo para agir. E todas as peças parecem se encaixar no segundo vídeo da série. Essa coisa não é um cachorro. Nesse momento, vemos o estrago que o experimento causou na instalação. Uma verdadeira chacina. Todos os funcionários foram vítimas da criatura, exceto uma pessoa. A cena muda e assumimos a visão de um funcionário. Seu final é iminente e, no fundo, ele já sabe disso. Mas segurando uma câmera, ele registra seu longo e torturante processo para tentar sair da instalação. Ele tenta fazer o máximo de silêncio possível, pois qualquer barulhinho chamaria atenção. Só que do nada, uma informação vem em sua mente. Cachorros farejam pessoas. Farejam sangue.
Analisando a situação, percebemos que o homem das gravações estava vivo por um único motivo: mostrar a saída para o Dexter. No entanto, algo parecia prendê-los naquele lugar, pois assim que nos deparamos com a saída, a porta se transforma em um espelho e o homem simplesmente se perde lá dentro. Talvez fosse uma ilusão causada pelo próprio Dexter no homem, depois dele já ter descoberto o caminho para a saída, ou seria uma queima de arquivo antes de escapar da instalação para não ser mais perseguido. Eu realmente não entendi essa parte. No entanto, se o objetivo da criatura era chamar a atenção, ela conseguiu, pois de alguma forma, a notícia de que um funcionário estava perdido em outra dimensão chegou nos ouvidos da organização, e o resgate estava a caminho. Após vermos os últimos incidentes, uma nova organização é apresentada: a CIA, uma organização especializada em anomalias. Porém, se engana tu se tá esperando novamente o Dexter, porque é agora que outra criatura entra para jogo, o intitulado Arquivo número 4. Dentro dos arquivos da CIA, vemos a anomalia Bom 32A, uma criatura com mais de 7 metros que vive em uma dimensão quase perfeitamente semelhante às Backrooms. Um relato anônimo diz que essa criatura é o total inverso do Dexter. Ela é hostil, te persegue e é descrita como se seu cheiro fosse comparado a milhares de corpos em decomposição. Mas de repente, o vídeo regride no tempo e a narrativa nos leva a um ponto da história onde conhecemos a vida de Valentim Gonzalez, o funcionário perdido entre dimensões. Primeiro contato. Somos levados para o ponto de vista do Dexter. Um pote de ração é oferecido a ele, porém quando olhamos sua face, é como se por dentro a ração não fosse o que ele realmente desejasse. Ele queria sangue, mas ainda não era hora para isso. Não era hora de agir. Cada morte é necessária. Cada morte é em nome da ciência. Uma carta aberta surge e um amigo do Valentim desabafa sobre o seu sumiço. Ele diz que ele não merecia o que aconteceu, deixando a entender que, no fundo, a Sika tinha ciência do que tinha acontecido ali, porque a pessoa que o jogou entre as dimensões tinha um nome: Senhor Dosna. Não fica claro quem foi esse homem, mas pela forma que ele é tratado na carta, provavelmente ele era alguém grande na Sika. E mesmo depois de questioná-lo pessoalmente sobre esse ato, a resposta do desgraçado é literalmente: não importa o que vejamos, é tudo pela ciência. A pessoa que foi picotada pelo Dexter era o Valentim, e infelizmente, ele não foi o único. Pessoas estão sendo jogadas na instalação para testar a hostilidade do Dexter. Eles estão presos, assim como a criatura. E a matança não para. O autor da carta diz que ele poderia ter evitado tudo isso, mas interpretando cada linha, fica visível que ele não sabe o que está acontecendo na instalação. Ele nem sabe ao certo se o Valentim realmente morreu. E é aqui que voltamos aos acontecimentos do episódio anterior. A CIA chega para limpar toda a bagunça causada pelo Dexter. O objetivo deles é exterminar qualquer prova de que o experimento entre portais foi um completo fracasso, porque antes mesmo de morrer, o Valentim havia enviado um código Morse para alguém de fora da instalação. E é só por isso que a CIA tá aqui. Esse papinho de que eles estavam indo resgatar o Valentim era só de fachada para o verdadeiro problema. E assim que os funcionários da CIA adentram no local, vemos de cara o estado do Valentim. Havia algo de errado com seu corpo. Ele estava sendo absorvido pelo chão. E sem saber a localização do Dexter, os funcionários da CIA exploram o local, aprisionam a anomalia Bom 32A e voltam às atividades da instalação da Sika. Porém, quando tudo parecia sob controle, o pior acontece. ¿Por qué no
A série deixa entender que o objetivo dela é falar sobre essas anomalias. Porém, se tu parar para analisar essas coisas, elas estão mais para consequência do real objetivo da série, que é mostrar as dimensões. Na minha opinião, essa série tá indo pra um caminho muito foda. E se minhas considerações foram válidas pra você que tá assistindo, eu acho que essa série é certamente uma das melhores coisas relacionadas a esse tipo de vídeo que surgiram de uns meses pra cá. Ficando só atrás de The Boiled One, que eu só não fiz um vídeo sobre, porque eu acho que muita gente já falou sobre e vocês não precisam de um coelho cabeçudo falando também. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pelos 40 mil inscritos, sério. Eu tô muito feliz por isso, vocês são incríveis. E no mais é isso, eu sou Mob e esse foi o vídeo de hoje.